Minha esposa dormiu com o chefe, zombou de mim por ser apenas um eletricista pobre. Então fiquei calado, tracei um plano e observei a vida dela desmoronar em 48 horas. Eu sou Alex, 34 anos, homem. Sou eletricista desde os 19. Comecei como aprendiz, ganhando dinheiro e subindo até me tornar eletricista oficial e, há 5 anos, mestre eletricista. Abri meu próprio negócio. Nada muito chique, só eu e mais 2 caras fazendo instalações em casas e trabalhos comerciais pela cidade. Agora ganho um dinheiro decente, o suficiente para viver com conforto, sem ser rico. Jéssica, 31 anos, mulher, eu a conheci na festa de inauguração da casa do meu amigo Dave, há 6 anos. Ela era amiga da namorada dele da faculdade. Não vou mentir, a primeira coisa que notei foi o corpo dela em forma de ampulheta. Mas o que realmente me fisgou foi como ela ria das minhas piadas idiotas. Ria de verdade, não aquele risinho falso e educado que muitas mulheres dão só por educação. Nos demos bem logo de cara. Ela trabalhava numa agência de marketing no centro, fazendo algo com contas de redes sociais para negócios locais. Era incrivelmente inteligente e sempre tinha algo interessante para dizer. Nada daqueles encontros chatos em que você se esforça desesperadamente para manter a conversa viva. Nosso primeiro encontro foi num barzinho que tem as melhores asinhas de frango da cidade. Ela apareceu de jeans e camiseta. Naquele momento, eu soube que estava perdido. 3 anos de namoro, 3 anos de casados. Construímos o que eu achava ser uma vida bem decente juntos. Eu me matava de trabalhar para fazer meu negócio elétrico dar certo. Às vezes, trabalhava 14 horas por dia, rastejando por sótãos no meio do verão ou instalando fiação em construções novas no frio congelante. Mas valia a pena. Compramos uma casa modesta de 3 quartos em um bairro decente. Nada luxuoso, mas era nossa. Bem, na verdade, mais minha, já que fui eu quem pagou a maior parte do valor de entrada, mas tanto faz. No começo, Jéssica parecia realmente valorizar o que eu fazia. Ela preparava o jantar quando eu chegava de um trabalho longo e me ouvia desabafar sobre o empreiteiro que quase se eletrocutou porque não esperou eu desligar a energia. Ela se gabava para as amigas dizendo que o homem dela podia consertar qualquer coisa. Usava minhas camisetas velhas para dormir, dizendo que cheiravam como eu. Nunca reclamava das minhas mãos calejadas ou do fato de que, em alguns dias, eu chegava tão exausto que dormia no sofá antes do jantar. Os fins de semana eram simples, mas bons. Trabalhamos juntos em projetos da casa. Ela até que ficou bem habilidosa com o pincel e sabia se virar com ferramentas elétricas básicas. Recebíamos amigos para churrascos, maratonávamos séries, experimentávamos novos restaurantes. Coisas normais de casal. Tirávamos férias uma vez por ano. Nada extravagante, geralmente alguma praia que desse para ir de carro, mas nos divertíamos. Mas vou ser sincero, provavelmente havia sinais de que as coisas não eram tão perfeitas quanto eu pensava. Quando você está na correria todo dia tentando construir algo, nem sempre percebe o que está bem na sua frente. Sinceramente, nunca fui o cara mais atento quando se trata de emoções. Meu pai era do tipo à moda antiga, consertar as coisas, prover, proteger. Falar sobre sentimentos não fazia exatamente parte do manual de instruções. As coisas foram boas nos primeiros anos de casamento. Conversamos sobre ter filhos, mas concordamos em esperar até meu negócio estar mais estável e ela conseguir uma posição melhor na empresa dela. Estávamos conseguindo juntar uma boa poupança. Eu conseguia contratos maiores. Ela recebeu uma promoção. Tudo estava no caminho certo. A família dela até que gostava de mim. O pai dela apreciava o fato de que eu trabalhava com as mãos. E construiu algo do nada. A mãe dela sempre foi meio snob, uma típica Karen dos subúrbios, que achava que a filha poderia ter se casado com um médico ou advogado. Mas eu a conquistei consertando tudo na casa deles sempre que íamos visitar. Nada conquista a boa vontade dos sogros como resolver o problema de encanamento que os atormenta há meses. Minha família adorava ela. Minha mãe estava só feliz por eu ter encontrado uma mulher que conseguia me aturar. Meu pai achava que ela era meio obcecada por redes sociais e marcas de grife, mas guardava isso pra si na maioria das vezes. Meu irmão mais novo achava ela gata, o desgraçado, mas respeitava nosso relacionamento. Também tínhamos um bom grupo de amigos, uma mistura dos meus colegas da construção e dos colegas dela do marketing. Noites de jogos, churrascos de verão, uma liga de fantasy futebol que ficava competitiva demais. Era tudo normal, uma vida boa.
Se você me perguntasse naquela época, eu teria dito que estávamos firmes. Não perfeitos, brigávamos por coisas idiotas, tipo louça na pia ou eu trazendo lama para dentro de casa. Ela se irritava quando eu esquecia algum evento com os amigos dela, e eu ficava chateado quando ela gastava demais com roupas ou maquiagem. Mas nada grave. Nenhum sinal de alerta, pelo menos nenhum que eu tenha percebido. Cara, escrever tudo isso é como assistir o começo de um filme de terror, onde tudo parece estar bem, mas você sabe que o assassino vai pular do escuro a qualquer momento. Só que, no meu caso, o monstro usava lingerie da Victoria's Secret e dormia ao meu lado toda noite. O primeiro sinal de que algo estava mudando provavelmente surgiu há uns 8 meses. Foi quando Jessica começou a falar cada vez mais sobre um novo cara no trabalho, o tal do Mike. Mike com seu MBA de alguma faculdade chique. Mike com suas ideias incríveis para a empresa. Mike, o cara que ia longe. Eu deveria ter prestado mais atenção quando minha esposa não conseguia passar 5 minutos sem mencionar o nome de outro homem. Mas, como eu disse, estava focado em fazer meu negócio crescer, conseguir contratos, gerenciar minha pequena equipe. Não percebi que deveria estar focado no que estava acontecendo bem debaixo do meu próprio teto. Mas aí virou Mike isso, Mike aquilo, Mike acha que deveríamos abordar a conta Johnson de outro jeito. Mike foi para Cancún no ano passado e disse que devíamos ir também. Mike diz que minhas ideias têm muito potencial. Logo comecei a ouvir sobre o que Mike comia no café da manhã e a rotina de exercícios dele, como se eu me importasse que ele faz crossfit e come torrada com abacate. Foi nessa época que Jessica começou a chegar mais tarde do trabalho. Começou com happy hours da equipe, supostamente obrigatórios para criar vínculos. Uma vez por semana virou 2, depois 3. Ela chegava às 8 ou 9 da noite, meio bêbada, cheirando a uma mistura de bar e perfume. Quando eu perguntava sobre o dia dela, ela ficava com um olhar distante, como se estivesse mentalmente em outro lugar. Ela começou a fazer uns comentários sutis sobre como os amigos da faculdade estavam indo tão bem na vida. Um tinha acabado de comprar uma casa de férias no Colorado, outro foi promovido a vice-presidente em alguma empresa de tecnologia. Sempre com aquele tom estranho, como se, de alguma forma, nossa vida não estivesse à altura. Mike diz que eu tenho potencial para cargos de liderança. Ele acha que eu devia almejar mais alto, ela dizia, rolando o Instagram enquanto eu tentava contar que tinha fechado um contrato grande para um novo prédio comercial no centro. Como se o meu sucesso não valesse nada só porque eu não usava terno no trabalho. Depois vieram as mudanças na aparência. Ela começou a se vestir diferente para o trabalho, usando roupas que eu nunca tinha visto antes, mais maquiagem, um novo corte de cabelo, perfume novo que provavelmente custava mais do que minhas botas de trabalho. Começou a fazer as unhas toda semana, em vez de só em ocasiões especiais a cada poucos meses. Depois veio a academia. De repente, minha esposa, que antes reclamava de dar uma volta no quarteirão com o cachorro, estava indo para a academia às 6 da manhã antes do trabalho, em um lugar chique no centro, com aulas, smoothies e personal trainers. $200 por mês, comparado aos 30 do lugar ótimo que fica a 5 minutos da nossa casa. E ela chegava cada vez mais tarde em casa, sempre dizendo que tomava banho na academia depois do treino, então chegava já banhada, maquiagem impecável, cabelo arrumado, às 8 ou 9 da noite. Porque é super normal voltar de um treino suado assim, né? Eu não sou do tipo ciumento. Nunca fui o cara que mexe no celular da esposa ou rastreia a localização. Sempre achei que confiança ou existe ou não, e se não existe, o relacionamento já acabou. Mas também não sou burro. Comecei a notar que ela estava sempre no celular, mas virava a tela quando eu me aproximava. Peguei ela mandando mensagens tarde da noite, com o brilho da tela no mínimo. Ela atendia ligações e de repente precisava sair para pegar melhor o sinal, dentro da nossa casa, que nunca teve problema de sinal. Uma noite, acordei por volta das 2 da manhã para ir ao banheiro e ela não estava na cama. Encontrei ela na cozinha, digitando mensagens furiosamente para alguém. Quando me viu, quase deixou o celular cair e rapidamente disse que não conseguia dormir e estava checando e-mails de trabalho às 2 da manhã. Claro, o dinheiro também começou a mudar. Sempre tivemos contas separadas para nossos gastos pessoais, além de uma conta conjunta para contas e poupança. Comecei a notar transferências maiores do que o normal da conta conjunta para a conta pessoal dela. Quando eu perguntava, ela dava alguma desculpa vaga sobre ajudar a irmã ou investir em algo do trabalho. As faturas do cartão de crédito mostravam cobranças em restaurantes nas noites em que, supostamente, ela estava em noite das garotas ou trabalhando até tarde.
Lojas de roupas caras, quando ela dizia que só estava dando uma olhada. Cobranças de bar de hotel no meio do dia útil. A gota d'água foi no Dia dos Namorados. Eu normalmente não ligo muito para essa data comercial, mas fiz reservas naquele restaurante de carne chique que ela queria experimentar, mandei flores pro escritório dela e até comprei uma pulseira de prata que ela vinha dando indiretas há semanas. Mandei uma mensagem por volta do meio-dia para confirmar se ela estaria em casa a tempo da nossa reserva às 7. Nenhuma resposta. Liguei às 5, foi direto para a caixa postal. Às 6:30, ainda nada. Acabei sentado no sofá, vestido com roupas elegantes, flores murchando na mesa e a caixinha da pulseira esfriando no meu bolso. Ela finalmente apareceu às 11 da noite, claramente bêbada, dizendo que teve uma crise no trabalho e que o celular morreu. Nem notou as flores ou minha roupa. Foi direto para a cama. Na manhã seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido. Quando toquei no assunto, ela ficou na defensiva, dizendo que eu estava exagerando e fazendo ela se sentir culpada por ter que trabalhar até tarde. Foi aí que eu soube, com certeza, que tinha algo errado. A Jéssica com quem me casei teria pelo menos se sentido mal por perder o Dia dos Namorados, teria pedido desculpas, tentado compensar. Essa nova Jéssica parecia apenas irritada por eu esperar algum tempo e a atenção dela. Sou um cara bem direto. Meu primeiro impulso foi confrontá-la de cara, perguntar se ela estava me traindo e resolver tudo ali. Mas algo me segurou. Talvez orgulho, talvez autopreservação. Em vez disso, decidi prestar atenção. De verdade. Comecei a anotar padrões. Toda terça e quinta, reuniões até tarde. Sábados alternados, brunch com as amigas que, de alguma forma, durava até o jantar. Ela sempre voltava com o cabelo arrumado, mas sem sacolas dessas supostas compras. Verifiquei o registro das nossas linhas de celular. Várias chamadas e mensagens para o mesmo número, sempre nos horários em que ela estava trabalhando até tarde ou na academia. Um número que não estava salvo nos contatos do plano familiar. Um dia, enquanto ela tomava banho, fiz algo que nunca imaginei fazer. Mexi no celular dela. Estava com uma senha nova. Desde quando ela precisava trancar o celular de mim? A gente sabia os códigos um do outro, não por desconfiança, mas por praticidade. Então começaram os eventos de trabalho. Festas da empresa, jantares com clientes, encontros de equipe para os quais, de repente, eu não era mais convidado. É só para funcionários ou você ia achar chato. A Jéssica com quem eu me casei adorava me mostrar para os colegas, me apresentava como seu marido eletricista sexy. Não sou o cara mais atento para coisas de relacionamento, mas nem eu podia mais ignorar o que estava acontecendo. Minha esposa estava se afastando, construindo uma vida separada da qual eu não fazia parte. A questão era, o que eu ia fazer a respeito? Enquanto eu decidia, o universo resolveu me dar uma prova real. Eu estava consertando a pia do banheiro, que estava com vazamento, quando deixei minha chave inglesa cair. Ela bateu na necessaire da Jéssica, que estava sobre o balcão. Ao juntar os batons e outras coisas que se espalharam, encontrei um cartão-chave de hotel enfiado num bolso lateral. Não era de nenhuma viagem que fizemos. Era do Marriott Downtown, a poucos quarteirões do escritório dela. Um objeto estranho para se guardar de lembrança, a menos que tivesse um significado especial, né? Coloquei de volta exatamente onde estava e terminei de arrumar a pia como se nada tivesse acontecido. Mas aquele cartão não saiu da minha cabeça. Aquela noite, depois que ela dormiu, fiz um verdadeiro mergulho nas nossas finanças. Jéssica sempre cuidou das contas e do orçamento. Não porque eu não conseguisse, mas porque ela era mais exigente com essas coisas, e eu estava feliz em deixar para ela. Entrei nas nossas contas conjuntas e comecei a revisar os extratos recentes. Encontrei grandes transferências para a conta pessoal dela nos últimos 3 meses. $500 aqui, 700 ali. Dinheiro que deveria ser para o nosso futuro, nossa poupança, nossa vida juntos. Os extratos do cartão mostravam compras em lojas de roupas com valores bem acima do nosso orçamento normal. Cobranças de jantares em noites em que ela dizia que ia sair com as amigas, em restaurantes que definitivamente não eram os lugares simples que elas costumavam escolher. Compras em lojas de lingerie de luxo de peças que eu nunca tinha visto ela usar. Então vi uma cobrança do mesmo Marriott Downtown, de 3 semanas atrás. Apenas uma despesa de bar, não um quarto. Mas ainda assim, ela nunca mencionou ter ido a um bar de hotel.
Quando cruzei com as mensagens de texto daquele dia, ela me disse que estava trabalhando até tarde numa apresentação importante. Meu amigo Trent trabalha com segurança de TI. Somos amigos desde o ensino médio. Não me orgulho disso, mas liguei para ele e perguntei se podia me ajudar a acessar o e-mail da Jéssica. Contei minhas suspeitas. Ele hesitou no começo, mas já tinha passado por um divórcio ruim depois que a ex o traiu, então entendeu meu lado. Ele me ajudou a instalar um keylogger simples no nosso computador de casa, um programa básico que capturaria as senhas dela da próxima vez que ela fizesse login. Ilegal? Provavelmente. Sombrio? Com certeza. Mas naquele ponto, eu já não me importava. Eu precisava saber que diabos estava acontecendo. 2 dias depois, consegui a senha do e-mail dela. E lá estavam, mensagem após mensagem com aquele tal de Mike. Planos de fim de semana, reclamações sobre mim, dizendo como eu estava preso a uma mentalidade de azarão enquanto Mike estava subindo na vida, como ela estava se contentando em ficar comigo, como merecia mais luxo do que eu podia proporcionar. O mesmo Mike que agora eu sabia ser o supervisor direto dela, recém-promovido a diretor regional da empresa. O mesmo Mike que, segundo o perfil do Facebook que eu comecei a vigiar feito um maluco, era casado, com um filho de 2 anos e outro a caminho. Havia confirmações de reserva de hotel, capturas de tela de anúncios de apartamentos que estavam olhando juntos, mensagens planejando o futuro deles depois que ela me deixasse. Tudo isso enquanto ela dormia ao meu lado todas as noites, comia os jantares que eu cozinhava, morava na casa que meu trabalho pagava. Um e-mail de Mike dizia, só mais alguns meses e meu bônus cai. Aí nós dois podemos sair dessas situações sem futuro e começar do zero. Só tenha paciência e mantenha as coisas normais em casa. Foi como levar um soco no estômago. 6 anos juntos, 4 de casamento. Tudo uma mentira. Ou pelo menos, acabou virando. Fiquei sentado dentro do caminhão por 1 hora naquela noite, estacionado em frente à nossa casa, só pensando. Raiva, traição, tudo isso me atingiu de uma vez. Parte de mim queria invadir a casa, arrumar as coisas dela e jogar tudo no gramado. Parte de mim queria achar esse tal de Mike e apresentar o rosto dele pro asfalto. Parte de mim queria simplesmente encher a cara e botar fogo em alguma coisa. Mas eu não fiz nada disso. Não sou esse tipo de cara. Nunca fui o tipo de perder o controle, mesmo quando tudo dentro de mim queria explodir. Meu pai sempre dizia que é justamente quando a gente está com raiva que precisa pensar com mais clareza. O velho tinha razão, pelo menos nisso. Em vez disso, comecei a fazer planos. Se Jéssica e Mike estavam planejando sua estratégia de fuga, eu precisava estar 2 passos à frente. Eu não ia ser o idiota que ficaria com o prejuízo quando eles resolvessem colocar o plano em prática. Primeiro, marquei uma consulta com um advogado de divórcio, um cara que vou chamar de Richard, o mesmo que meu amigo usou quando a esposa o traiu, supostamente um tubarão. Encaminhei todos os e-mails que encontrei, os registros financeiros, tudo. Ele confirmou o que eu já suspeitava, eu tinha mais do que o suficiente para um divórcio por culpa, com base em adultério. Mas Richard sugeriu algo mais inteligente do que simplesmente confrontá-la de cara. Se você mostrar suas cartas agora, ela só vai se defender e começar a esconder bens, ele disse. Melhor ser estratégico. Ele me aconselhou a reunir mais provas concretas, fotos ou vídeos, se possível. Documentar qualquer gasto em comum ou movimentação de bens. Proteger minhas finanças antes de tomar qualquer atitude. E, o mais importante, agir normalmente durante todo esse processo. O elemento surpresa é sua maior vantagem neste momento, ele me disse. Quando você confrontar, o jogo muda completamente. Jogo. Era isso que meu casamento tinha virado, um jogo de xadrez onde eu precisava antecipar os movimentos dela e contra-atacar antes mesmo que ela fizesse algo. No dia seguinte no trabalho, eu não conseguia me concentrar. Quase me eletrocutei porque estava distraído pensando em Jéssica e Mike planejando a nova vida deles enquanto eu me matava para sustentar a nossa. Meu aprendiz, o Tommy, teve que intervir e me lembrar de testar o circuito. O garoto me salvou de um choque feio. Vergonhoso. Aquela noite, quando Jéssica chegou tarde, como sempre, me forcei a agir normalmente. Perguntei sobre o dia dela, ouvi as mentiras sobre uma reunião estressante com o cliente e até consegui beijá-la de boa noite sem vomitar. Enquanto ela dormia, comecei a fazer listas no meu celular. Bens a proteger, contas para separar, pessoas que precisavam saber o que estava acontecendo e pessoas que não precisavam, uma linha do tempo de como tudo aconteceria.
Na manhã seguinte, mandei uma mensagem dizendo que talvez eu tivesse que sair da cidade para um grande trabalho elétrico, um prédio comercial em Phoenix que precisava de toda a fiação refeita. Falei que provavelmente ficaria fora por 2 semanas e perguntei se ela estaria bem segurando as pontas sozinha. A resposta dela foi tão entusiasmada que chegou a ser cômica. Que ótimo, amor! Uma oportunidade incrível para você! Vou ficar bem aqui, não se preocupe comigo. Aposto que vai ficar bem, pensei. Aposto que vai. A armadilha estava montada. Agora eu só precisava colocar o restante do plano em ação. Fiz um grande show ao arrumar as malas, carreguei meu caminhão com ferramentas, beijei ela de despedida. Até passei na casa dos meus pais a caminho da viagem, para eles acharem que eu estava mesmo indo embora. Pedi que não comentassem nada com a Jéssica, dizendo que queria surpreendê-la com um presente comprado com o dinheiro do trabalho. Minha mãe achou fofo. Se ela soubesse. Assim que estava livre, dei a volta e me escondi na cidade mesmo, na casa de aluguel vazia do meu amigo Tony, a uns 15 minutos da minha. Ele também passou por um divórcio infernal, então entendeu minha situação. Eu precisava de olhos na minha casa, então um amigo meu, o Kevin, que instala sistemas de segurança, me ajudou com algumas câmeras externas discretas, que eu podia monitorar pelo celular. Instalamos tudo enquanto Jéssica estava no trabalho. Uma câmera apontando para a garagem, outra para a porta da frente. Nada dentro de casa, não sou esse tipo de doente, e, sinceramente, eu nem queria ver o que poderia acontecer no meu próprio quarto. O primeiro dia foi tranquilo. Jéssica chegou em casa, pediu comida, assistiu Netflix e me mandou algumas mensagens de saudade que respondi com entusiasmo igualmente falso. No segundo dia, por volta das 7 da noite, um Audi preto parou na frente de casa. E quem sai? O próprio senhor diretor regional. Alto, corpo de academia, relógio caro refletindo a luz da rua. Trazia vinho. Ficou até às 3 da manhã. Eu gravei tudo em vídeo, a chegada, o jeito como se beijaram na porta, definitivamente não era a primeira vez, e o quão à vontade ele estava entrando na minha casa com uma mochila de pernoite. Como se fosse o dono do lugar. A mesma coisa aconteceu mais 3 vezes naquela semana. Em uma delas, eles saíram juntos pela manhã, com ela ligando para o trabalho dizendo que estava doente, enquanto passavam o dia sabe-se lá onde. Jantaram na minha varanda, beberam o meu uísque caro que eu vinha guardando, e ainda saíram com o meu barco, aquele que eu suei para comprar. Enquanto assistia tudo isso, eu não estava apenas sentado me lamentando. Liguei primeiro para o meu pai e mostrei tudo. Ele ficou furioso, mas focado. Qual é o plano, filho? Ele perguntou. Eu disse que precisava proteger tudo que construí. Os dias seguintes foram uma correria de preparações com o Richard, meu advogado. Protegi minha empresa, que já era uma LLC só em meu nome, abri novas contas bancárias, transferi todos os equipamentos de trabalho para o nome da empresa, alterei os beneficiários de tudo, e guardei documentos importantes e itens insubstituíveis fora de casa. O mais importante, mandei preparar documentos dando ao meu pai uma procuração temporária para gerenciar minha empresa. Transferi metade das nossas economias para minha nova conta, deixando exatamente a outra metade para ela. Tudo legalizado e documentado por meu advogado. No 10º dia, eu tinha tudo de que precisava: vídeos, e-mails, registros financeiros e uma estratégia jurídica sólida. Só faltava mais um movimento antes da confrontação. Enviei anonimamente todas as provas para a esposa grávida de Mike. Ela merecia saber antes de tomar decisões que mudariam sua vida, assim como eu gostaria que alguém tivesse feito por mim. Com essa peça final no lugar, eu estava pronto para voltar para casa um dia antes da minha suposta viagem de trabalho e ver a reação da Jéssica ao me ver. Dirigi de volta da minha viagem em Phoenix pronto para o grande confronto. Tinha um discurso inteiro preparado na cabeça e meio que esperava pegar Jéssica e Mike no flagra, talvez conseguir mais evidências em vídeo. Mas a vida é cheia de surpresas, não é? Estacionei na entrada de casa e percebi algo estranho de imediato. O carro dela não estava lá. Estranho, já que minha câmera de segurança mostrava ele estacionado ali apenas 3 horas antes. Achei que talvez tivesse ido ao mercado ou algo assim. Entrei em casa e o lugar parecia vazio. Sabe aquela sensação de que um lugar que deveria ser seu lar de repente não parece mais? O ar estava diferente. Mais silencioso. Chamei pelo nome dela. Nada. Verifiquei a cozinha, a sala, e então fui para o nosso quarto. E foi aí que caiu a ficha. O lado do armário dela estava completamente vazio.
Gavetas da cômoda, vazias. A bancada do banheiro sem nenhum dos cremes caros ou maquiagem. Sobre a cama, um bilhete dobrado cuidadosamente no meu travesseiro, como se fosse uma cena de um filme romântico. Dizia: Alex, não consigo mais fazer isso. Segui em frente com alguém que combina com minhas ambições e pode me dar a vida que eu mereço. Meu advogado vai entrar em contato sobre o divórcio. Não tente me procurar. Jéssica. Frio, né? 6 anos juntos, 4 de casamento, e foi isso, 8 linhas num pedaço de papel. Nem sequer uma página inteira. Sentei na beira da cama, bilhete na mão, sentindo nada. Sem raiva, sem dor, só um vazio estranho, como se estivesse olhando para as cinzas de algo que já estava morto há meses, mas eu ainda não tinha aceitado. Fui para a sala, abri o notebook e puxei as imagens da câmera de segurança daquele dia. Lá estava, Jéssica e Mike carregando malas e caixas para o Audi dele por volta do meio-dia. Ela ria enquanto ele lutava com uma mala pesada. Os dois parecendo animados, como adolescentes fugindo depois do toque de recolher. Passei as horas seguintes fazendo listas, contas bancárias, cartões de crédito, senhas, contas de serviços, todas as coisas práticas que precisam ser resolvidas quando sua esposa resolve sumir. Troquei as fechaduras, mudei todas as senhas que ela poderia conhecer e liguei para o Richard, meu advogado de divórcio, para começar o processo. Enquanto revisava nossas contas, percebi algo interessante. Ela havia zerado sua conta pessoal, mas não tocado na nossa poupança conjunta. Ou ela esqueceu na pressa de começar a nova vida de luxo, ou planejava voltar para buscar depois que tudo se acalmasse. E aí me bateu uma ideia, o cofre no meu escritório. Abri, e lá estavam todos os documentos importantes dela, certidão de nascimento, passaporte, cartão da Previdência. Tudo o que você precisa para existir como adulto neste país. Ela estava com tanta pressa de fugir que esqueceu o básico. Estúpida. Peguei o celular para mandar uma mensagem, mas parei. Lembrei do conselho do Richard, não se envolva até que tenhamos tudo em ordem. Deixe que ela cometa os primeiros erros. Em vez disso, liguei para o meu pai e expliquei a situação. Ele veio imediatamente. Sentamos na varanda, conversando enquanto eu transferia metade da poupança para uma nova conta só no meu nome, deixando a outra metade na conta conjunta. Não sou ladrão, mas também não sou idiota. Meu pai dormiu lá aquela noite, ainda bem, porque por volta das 3 da manhã, meu celular começou a explodir de mensagens. Texto após texto da Jéssica, acabei de perceber que deixei umas coisas importantes. Podemos combinar um horário para eu pegar? Alex, por favor, responde. Isso é infantil. São meus documentos. Preciso do meu passaporte para uma nova oportunidade de emprego. Eu desliguei o celular e voltei a dormir. Que ficasse um tempo sentada com as consequências do próprio planejamento ruim. O dia seguinte foi estranhamente normal. Fui trabalhar, fiz a instalação elétrica de uma obra nova, conversei com minha equipe. Ninguém sabia que minha vida tinha acabado de implodir, e eu não estava com vontade de contar. Na hora do almoço, olhei o celular, 27 chamadas perdidas. Mensagens de voz variando de melosas a ameaçando o processo judicial. Mike tinha ligado 2 vezes também, tentando soar autoritário sobre leis de propriedade pessoal. Mandei uma única mensagem para Jéssica: a partir de agora, toda a comunicação será feita entre advogados. Depois bloqueei os dois e terminei meu sanduíche. 48 horas após a grande fuga da Jéssica, eu estava na garagem reorganizando minhas ferramentas. O que posso dizer, é terapêutico, quando ouvi batidas fortes na porta da frente. Chequei meu novo app de segurança e lá estava ela, com uma aparência bem menos arrumada do que quando saiu. Dei risada e demorei o tempo que quis para atender. Encontrei-a na varanda, rímel borrado, cabelo bagunçado, usando o que parecia ser a roupa de ontem. Você trocou as fechaduras, foram as primeiras palavras dela, indignada, como se eu tivesse feito algo errado. Troquei, sim. Não a convidei para entrar, apenas fiquei parado na porta. Eu preciso das minhas coisas, Alex. Meus documentos, eu não posso fazer nada sem eles. Devia ter pensado nisso antes de ir embora enquanto eu estava trabalhando. O rosto dela fez aquele negócio de tentar parecer triste, mas ao mesmo tempo tentando ficar bonita sendo triste. Uma expressão estranha que costumava funcionar comigo. Mas agora, não mais. Posso, por favor, entrar e pegar meu passaporte? Pelo menos isso? Tenho uma entrevista de emprego amanhã. Não.
Todos os itens serão trocados por meio dos advogados. Já entrei em contato com o meu. Foi aí que ela mudou de tática e começou a chorar. Ombros tremendo, todo show. Por favor. Eu cometi um erro. O Mike não é. As coisas não são o que eu pensava. Só preciso dos meus documentos. Não é problema meu. Você não pode legalmente ficar com meus documentos de identificação, disse ela, a voz subindo para aquele tom agudo. Na verdade, posso sim mantê-los seguros até que a troca legal apropriada seja feita. Estão protegidos e serão devolvidos pelos canais adequados. Ela tentou me empurrar para entrar na casa, mas eu apenas me movi para o lado, bloqueando a porta com o braço. Jéssica, você fez sua escolha. Foi embora. Esta não é mais sua casa. É minha casa também. Meu nome está na hipoteca. Melhor verificar isso de novo. A hipoteca está apenas no meu nome. A casa foi comprada com minhas economias anteriores ao casamento como entrada. E já que você abandonou a residência sem aviso, complicou bastante sua reivindicação. Obrigado, Richard, por esse roteiro jurídico. Ela não entendeu exatamente o que eu disse, mas ela sentiu. Porque o rosto dela mostrou o exato momento em que percebeu que eu não era mais o trouxa que ela pensava. Onde eu vou ficar? O apartamento do Mike é complicado. Já? Problemas no paraíso? Isso foi rápido. Ela me lançou um olhar fulminante. A esposa dele descobriu, de algum jeito. Apareceu gritando no apartamento com todos esses e-mails e vídeos. Você teve algo a ver com isso? Dei de ombros. Parece karma pra mim. Eu não tenho pra onde ir, Alex. Me deixa ficar aqui até eu me organizar. Não. Só por alguns dias, eu durmo no sofá. Não. Você está sendo cruel. Agora era choro de verdade. Depois de tudo que passamos? Crueldade seria deixar alguém com um bilhete depois de 4 anos de casamento. Crueldade seria transar com seu chefe na nossa cama enquanto eu estava me matando de trabalhar para sustentar a gente. Crueldade seria planejar limpar nossas contas assim que o bônus dele caísse. Os olhos dela se arregalaram. Como você? Eu sei de tudo, Jéssica. Todos os e-mails. Todos os planos. Todas as reclamações sobre minha falta de ambição, enquanto você se encantava com o carro alugado dele e os cartões de crédito estourados. Ela desabou nos degraus da varanda, chorando de verdade dessa vez. Mas não por mim, e sim pelo colapso da estratégia de fuga perfeita dela. Quase senti pena. Quase. Vou pedir ao Richard para entrar em contato com seu advogado sobre a troca dos documentos. Você deve ir embora agora. Fechei a porta e a observei pela câmera de segurança. Ela ficou lá chorando por mais 20 minutos antes de finalmente ligar para a irmã vir buscá-la. Mais tarde, naquela noite, meu celular acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Isso não acabou. Você não tinha o direito de arruinar tudo. Mike. Encaminhei para o Richard com um único comentário. Mais uma prova para o processo. Passei as semanas seguintes focado no trabalho e em reorganizar minha vida. Consegui um grande serviço de fiação em um restaurante no centro da cidade que me manteve ocupado. Além disso, o Richard estava montando toda a estratégia do divórcio. E sim, já se passaram 3 semanas desde que ela apareceu chorando na varanda. A troca dos documentos finalmente aconteceu, supervisionada por ambos os advogados no escritório do Richard. Jéssica apareceu com aparência destruída. Olheiras fundas, usando roupas que eu reconheci de 2 estações atrás, acho que as compras caras tinham acabado. Ela tentou me abordar antes da reunião. Precisamos conversar em particular, Alex. Não há nada que precise ser dito fora da presença dos advogados. Richard foi um monstro, tinha tudo organizado, documentado, pronto para assinatura. O advogado da Jéssica parecia irritado o tempo todo, provavelmente porque ela continuava interrompendo ele para fazer apelos emocionais diretamente a mim. Eu cometi um erro horrível, ela disse em um momento, tentando segurar minha mão sobre a mesa. A gente pode superar isso. Afastei minha mão. Estamos aqui para trocar documentos, não para reconciliar. O advogado dela finalmente teve que mandá-la parar, porque ela só estava piorando a situação. Isso pareceu acordá-la para a realidade. Enquanto finalizávamos, fiquei sabendo, através do Richard, que a situação do Mike tinha desmoronado de forma espetacular.
A esposa grávida dele, Emma, havia entrado com pedido de divórcio com provas de vários casos, não só com a Jessica. A empresa demitiu os dois por violarem as políticas sobre relacionamento entre superior e subordinado. Ele ainda enfrentava possíveis ações legais por usar viagens de trabalho para encontros extraconjugais. Jessica estava hospedada na casa da irmã, mas já tinha esgotado a paciência de todo mundo após uma semana de drama. Ouvi dizer que tentou morar com Mike, mas aquilo durou só 3 dias antes da realidade bater, 2 desempregados, contas legais acumulando, num apartamento caro que ele mal conseguia pagar mesmo quando estava empregado. Enquanto isso, minha vida só melhorou. O negócio está melhor do que nunca. Fechei 2 contratos comerciais grandes que vão manter minha equipe ocupada o ano inteiro. Comprei um caminhão novo, não para ostentar, mas porque realmente precisava para o trabalho. O divórcio está avançando rápido, já que Jessica saiu voluntariamente, deixando um bilhete escrito à mão sobre seguir em frente com outro e há provas sólidas do caso. É um processo direto. Richard acha que terminaremos em tempo recorde. Jessica ainda tenta entrar em contato. Às vezes manda mensagens de números novos, dizendo que sente falta do que tínhamos e que cometeu o maior erro da vida dela. Não respondo. Não há mais nada a dizer. A última notícia que tive foi que ela voltou para a casa dos pais, em Ohio. Tenho quase certeza de que o Mike está dormindo no sofá do irmão e fazendo entregas de doordas para pagar pensão alimentícia. O grande romance deles durou menos de um mês no mundo real. Alguns dos meus amigos perguntam se me arrependo de como lidei com tudo. Se fui duro demais ou calculista demais. Eu sempre respondo a mesma coisa. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite. E quando alguém está planejando te passar a perna, não há vergonha nenhuma em proteger aquilo que você construiu. Meu velho me disse algo que ficou na minha cabeça: no trabalho elétrico, você sempre planeja para o pior cenário, porque basta um único erro para te matar. Acontece que isso se aplica ao casamento também. A vida não está perfeita agora, mas é real. E é minha. Conheci uma mulher num canteiro de obras outro dia. Temos saído para tomar café depois do trabalho umas 2 vezes por semana, e já estou começando a sentir algo por ela. Nada sério ainda, mas tem algo em uma mulher que sabe rosquear um tubo e falar sobre disjuntores que simplesmente funciona para mim. Ela ri das minhas piadas idiotas. Eu achava que a Jessica era a única mulher no mundo que fazia isso. E ela não olha o celular a cada 5 segundos quando estamos juntos. É louco como você não percebe o que estava faltando, até finalmente ter.